lado ou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você ouve a Rádio Unaerp. Fala galera, boa noite a todos. Está começando aqui na Rádio Unaerp mais um Esporte é o Bicho, programa produzido pelos alunos da segunda etapa do curso de jornalismo. Ao meu lado, Fábio Palavério, seu boa noite, seu destaque. Boa noite a todos os colegas de mesa, hoje casa lotada. Meu destaque é a participação brasileira no Mundial de League of Legends. Maravilha. Pastor, chegou aí em cima da hora o seu boa noite. Aos 45, boa noite galera, boa noite todo mundo da mesa. Finalmente casa cheia, hein? Fazia tempo finalmente. Que eu não vi assim, tá bonito hoje. Tá bonito de ver. Bis, o seu boa noite, por favor, o seu destaque. Boa noite, Zé. Boa noite a nossa bancada, aos nossos ouvintes. Meu destaque é para o jogo do Arsenal, que aconteceu hoje às 4 horas da tarde contra o West Bromwich. Vinícius Viné, o seu boa noite, seu destaque. Boa noite, Zé. Boa noite, pessoal de mesa. Boa noite, galera que está nos acompanhando daí da sua casa. Meu destaque é o Santos, que assumiu a vice-colocação do Campeonato Brasileiro. Maravilha, o Santos aí com vitória sobre o Atlético Paranaense. Gabriel, seu boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, pessoal aqui da mesa. Boa noite vai pra todo mundo que tá nos acompanhando, né, pelo Facebook. E tomara que nossa audiência bata a audiência semana passada, que foi maravilhosa. É isso aí. Rodrigo Lazzarini, ele. Finalmente estou Graças aqui, né? a Deus, né? Fazia tempo que eu não vinha. Maravilha. Tava com saudade Muito de feliz você. da sua presença aqui. Muito obrigado, senhores. Seu boa noite, por favor. O seu destaque hoje da NBA, né? Boa noite a todos, né, que estão aqui. Bom, a NBA pegou fogo essa madrugada. Eu já estava quase dormindo. Mas Dwayne Wade rescindiu o contrato com o Chicago Bulls e agora está livre no mercado, né? Além de que Carmelo Anthony chega em Oklahoma. Então teremos mais assuntos da NBA. E um destaque negativo do lado da NFL são os protestos, né? Que os jogadores fizeram com o Donald Trump. Sim. A gente vai explicar melhor o que está acontecendo na maior liga de futebol americano do mundo. Maravilha. Pedrão, boa noite, seu destaque. Boa noite a todos, boa noite a você ouvinte. Bom, o destaque de hoje meu é que o Palmeiras está invicto nos últimos 4 jogos no Brasileirão. Maravilha. Já vamos falar mais. Da hora. Vamos começar então falando do Santos, que venceu o Atlético Paranaense na Vila Belmiro com um gol de Bruno Henrique. E quem traz informações do Peixe é o Viné. O Santos vem de uma eliminação bastante sofrida, né? O time perdeu em casa na última quarta-feira para o Barcelona de Guayaquil por 1-0 e enfrentou o Atlético Paranaense na Vila Belmiro nesse sábado. Um jogo foi cansativo, foi chato de assistir. Quem acompanha o jogo entende do que eu tô falando. O time do Santos marcou o único gol da partida com Bruno Henrique aos 34 minutos do primeiro tempo. Com essa vitória, o Santos alcançou os 44 pontos, 10 pontos atrás do líder Corinthians e assumiu a vice-colocação do Campeonato Brasileiro, Zé. Maravilha. Santos que tá bem no campeonato, tá regular, faz tempo que não toma gol, tem uma defesa muito forte, só que tá tendo muitos desfalques que estão atrapalhando o time. E o principal desfalque tá sendo o Lucas Lima. Ele foi destacado que ele tá com uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita e tá com um retorno previsto só para daqui exatamente um mês, no dia 25 de outubro. Eu coloquei algumas questões a serem abordadas aqui. Vamos lá. Sem o Vanderlei, onde o Santos estaria na tabela do Brasileiro e até onde chegaria na Libertadores sem um dos principais, para mim, o principal jogador da equipe santista, o goleiro Vanderlei. Gabriel, vamos lá. Vamos começar aí o debate. É uma questão que eu fiz bastante ela semana passada pra Com vocês, certeza. né?
O Vanderlei está sendo a peça fundamental do elenco do Santos nesse ano. Salvou times de diversos placares, inclusive placares mínimos, como foi de 1-0 diante do Atlético Paranaense. Então é um jogador à parte do elenco, um jogador que vem mantendo regularidade, vem sendo cogitado para atuar pela seleção brasileira e é estrela do time do Santos, né? Não dá para se negar. Eu queria até um pouco além da discussão do Viné sobre até onde o Santos pode chegar. Eu queria falar um pouco de seleção brasileira em relação ao Vanderlei, que como você disse, vem sendo cotado para ser convocado pelo Tite. E o Tite na última convocação, se eu não me engano, foi Alisson, Ederson e Cássio. Sim. A mesma da passada. E até a gente criar um debate aqui curto sobre Cássio e Vanderlei. Sobre momento, sobre qualidade, porque uma coisa é momento do jogador. A outra coisa é o que o jogador tem para dar no seu auge, vamos dizer assim, a sua qualidade por completo, o seu auge máximo na carreira. Pedrão, o Vanderlei, eu acho que pelo momento dele no futebol brasileiro, merece uma chance não como titular da seleção, mas merece estar no grupo. E o Tite manteve o Cássio, também está vivendo um bom ano aí. Você acha que o Vanderlei poderia entrar na vaga do Cássio ou poderia entrar na vaga de um Alisson, de um Ederson na seleção brasileira? Ou se você acha que ele não merece essa convocação, o que você pensa sobre isso? Eu acho que como a seleção brasileira já está classificada, né, para a Copa do Mundo e ainda tem alguns jogos aí, ele merecia sim pelo menos uma convocação e, sei lá, um teste realmente em participar de um jogo e... Não sei se colocar na vaga do Cássio. O Cássio ele chegou a ser convocado, mas ele não atuou, certo? Então você ser chamado também para você não atuar, eu não sei se... beleza, só se for para agradar os santistas, sei lá, ou quem concorda que ele tem um trabalho bom. Mas eu acho que tá bem definido os goleiros do Tite, então, enfim, não sei, a não ser que ele queira testar ou então fazer jus aí ao que ele está jogando. Ele merece? Sim, merece, eu acho que merece, mas jogar ou não jogar, enfim, ser convocado para não jogar, eu não sei se adianta muita Seria coisa. Algo interessante, pra ele e pra seleção brasileira, enfim. Maravilha. Viné, pode falar. Eu ainda acho que vai acontecer uma coisa muito negativa com o Vanderlei. Porque eu não sei se vocês se lembram, acho que foi 2009, 2010, foi na época que o Fábio tava tendo um destaque muito grande no time do Cruzeiro. Aí começou a mídia falando, se eu não me engano, acho que era o Dunga que era o treinador da seleção. Aí falaram, convoca o Fábio. E não convocava o Fábio de maneira alguma. E chegou num ponto que o Fábio deu entrevista, quando perguntaram sobre seleção brasileira pra ele, que ele falou na entrevista dele, eu vou desistir, eu tô ralando, eu tô me dedicando muito, eu tô fazendo coisa que eu nunca fiz e eu não tô recebendo a chance de jogar. Eu ainda acho que isso vai acontecer com o Vanderlei, porque eu ainda acho que o Tite sempre vai estar convocando o Cássio. Eu acho que eu até achei interessante se você citar o Fábio, que pra mim foi uma grande injustiça na época. O Fábio não ser convocado pela seleção brasileira, mas com o Dunga também ninguém era tudo errado, então não tinha muito parâmetro pra falar. Mas Cássio, o Tite o Tite tem vários homens de confiança, né? Por exemplo, Tyson é um homem de confiança talvez do Tite. E muita gente acho que ainda não, porque o Tyson foi vetado dessa última. O Tite não convocou ele. Mas nas últimas duas ele tava na lista. Então talvez seja um cara ali que, vamos dizer, seja um segundo atacante que o Tite tem alguma preferência. E é muito questionado também. O Renato Augusto e o Paulinho. Eu acho que esses jogadores vão estar eternamente na seleção até eles pararem de jogar. Mas o Renato Augusto e o Paulinho eu até vejo com outros olhos, né? Por serem caras que vêm sendo titular e estão jogando muita bola no meio de campo do Brasil. É uma confiança muito grande que o Tite tem nos dois. Assim, dá pra perceber desde a época do Corinthians, até mesmo quando o Renato Augusto não estava muito bem fisicamente, o Tite colocava ele pra jogar por causa da confiança que o Tite tinha nele. E eu acho que o Tite tem essa confiança no Cássio. Eu ainda acho que o Cássio é o segundo goleiro da seleção no lugar do Ederson. Pedrão, vamos lá. O Rogério Ceni ele foi o terceiro goleiro do Marcos.
Ele não entrou, não precisou participar, enfim, poderia ser uma peça fundamental, poderia. Poderia. Mas hoje ele é conhecido como o quê? O terceiro goleiro da seleção sim. de 2002. Não é a melhor... Beleza, foi convocado, tava jogando bem e tal, mas... É o famoso carregador de Gatorade. foi campeão. É o cara que leva a garrafinha d'água. Então, assim, ele tem Desculpa, o Vanderlei tem que fazer o trabalho dele. Sim, tem que assim manter. Assim como o Fábio, na época, tinha que fazer vou parar de me dedicar. Não tem que pensar na seleção, ele tem que pensar no time dele, no que paga dele. o salário Pronto. dele. E pronto, né? E aí vestir a camisa. Se der certo, se for chamado, ok. Agora acontece, o Neymar aí joga pra caramba, mas ele infelizmente, ele nasceu na mesma época do Messi e do Cristiano Ronaldo. Pronto. Então pronto, é difícil, é complicado. Maravilha, vamos sair um pouquinho de seleção agora, vamos voltar pro Santos. O Santos, que é o segundo colocado com 44 pontos após a vitória sobre o Atlético Paranaense e com a derrota do Grêmio, com um pênalti mais que discutível em cima do Alione, mas daí a gente não vai falar do Grêmio, então é indiscutível isso. Pastor, com Bruno Henrique, Lucas Lima e Vanderlei, pra mim é um pilar do Santos, e os três estão vivendo uma ótima fase. Bruno Henrique, pra mim, nunca vi jogar um futebol melhor que esse. O Vanderlei no auge da carreira, o Lucas Lima agora infelizmente machucou, volta daqui a um mês. Mas esse time pode bater, agora só com o Brasileirão, pode incomodar o Corinthians na disputa do título? Eu acho que não, por causa do elenco. Eu acho que não tem elenco pra chegar, ainda mais quando você perde uma peça igual o Lucas Lima, você não tem ninguém à altura pra colocar no lugar. Apesar que eu achei que o Jean Mota jogou até bem contra o Atlético, o chute que deu o rebote foi dele, apesar que o Everton espalmou a bola pra frente no pé do Bruno Henrique. Mas, enfim, eu acho que o Santos não vai conseguir brigar até o final. Não é pessimismo, acho que é meio que realidade, né? O Palmeiras eu acho que tem mais chance de chegar. Essa queda do Grêmio, o Santos sem força pra chegar, e o Palmeiras focado no Campeonato Brasileiro e com o elenco que tem, eu acho que tem mais chance de ir mais longe que o Santos. De incomodar mais o Corinthians, porque tem confronto direto, né? Entre eles também. Perfeito. E você acha que o Leverkusen errou quarta-feira, só pra gente encerrar o assunto do Santos e escalar o Leandro Donizete? Ele errou em tudo. E deixar o Jean Mota no banco, deixar um time um pouco sem armação? Ele errou em tudo, porque quando você vai pegar um time rápido, você não pode colocar um volante lento. E dois volantes lentos. Dois volantes lentos. O Vecchio nunca foi primeiro volante e ele no máximo segundo. Colocar o Vecchio pra armar o time com Donizete e Alisson foi um erro terrível. Sabe e pagou. O Donizete é o volante proctologista, né? Por quê? Tem um toque doído. Mas enfim. Deixa eu só, pra encerrar o assunto, anunciar o jogo de sábado. Por favor. O Santos vai até o Allianz Parque enfrentar o Palmeiras em um confronto direto às 7 da noite. E o time tem 3 desfalques super importantes. O lateral direito, Vitor Ferraz. O meio atacante, Lucas Lima. E o volante, Renato. O Vitor Ferraz, né, até antes de você terminar, vem sendo substituído pelo Daniel Guedes. Jogou quarta-feira, jogou agora. E o Daniel Guedes vem mostrando um bom potencial. Eu manteria o Guedes. Eu acho que o Ferraz voltasse. O Vitor Ferraz embaixo. Se futebol é momento, manter o Guedes. Sim. E só, eu posso dar uma cornetadinha rapidinho? Você vê o jogo do Santos quarto jogando daquele jeito em casa e você vê o River no outro dia. Nossa. Amassando os caras no Monumental, dá até vergonha, sabe? Porque os caras entraram e decidiram que ia ganhar o jogo da forma que fosse. Passaram o carro nos caras, o time que empatou aqui com o Atlético, que tirou o Atlético, né? O Jorge Luiz, que é um time... Ganhou do Palmeiras time também. Não, o Jorge Luiz também é horrível. Desculpa. Horrível. Só que você vê a vontade que os caras têm. Os caras entraram pra ganhar o jogo e massacraram. Com todo respeito... Desculpa, Gabriel. Com todo respeito ao Jorge Wilstermann, o 10 é o Serginho, que jogava no Botafogo. Com todo respeito ao Serginho também, mas, cara, não tem como. E o Jorge Wilstermann ganhou o primeiro jogo de 3-0. O Santos tinha vantagem no empate. O Santos tinha vantagem em casa. Exatamente. Em casa, o River saiu com 3-0 em casa e fez 8. É inacreditável. Mas é isso, cada um faz as escolhas que quer, mas faz as escolhas erradas, né? Sim, e eu queria falar um pouco do jogo de sábado, que é um jogo crucial, não só pros dois, né, mas pro restante do campeonato. Porque ali você vai definir o segundo colocado. Confronto direto. O Palmeiras ganhando vai a 46, passa 2 do Santos e fica 8 do Corinthians. Então... Se o Corinthians não vencer. Exatamente. E tem Palmeiras e Corinthians em Itaquera ainda. Então, é um jogo crucial pro restante do campeonato. E aguardar, né? Vai ser uma partida daquelas. Com muita emoção. O Santos vem desfalcado, mas ainda acho que é um favorito, assim, no confronto. Maravilha. Vamos falar do Palmeiras, então. Falar um pouquinho do Santos. Sobre as partidas aí da Libertadores e também do final de semana. Vamos falar um pouco do Palmeiras. Com as informações, nosso
advogado e jornalista esportivo Pedro Salini. Vamos lá, meu querido. Bom, o Palmeiras, como eu disse, está 4 jogos aí invicto, são 3 vitórias e um empate diante do Atlético Mineiro, fora de casa, o que é um bom resultado, e atingiu aí 43 pontos e está em 4º lugar. O Grêmio tem a mesma pontuação, mas tem o saldo de gols maior do que o Palmeiras, por isso atingiu aí a 3ª colocação. O Grêmio que perdeu, né, pro Bahia nos momentos finais. Enfim, quanto ao jogo de ontem contra o Fluminense, o Palmeiras mostrou domínio maior parte do jogo, não teve ameaças de gol, né, contra o goleiro Praz, e mais uma vez o setor defensivo teve um bom desempenho. O Cuca, para mim, ele acertou em manter o Juninho no time, mas de uma maneira geral todos foram bem, inclusive ele, Egídio. Ele. Nunca cornetamos. Ele que teve sérias críticas aí, marcou um belo gol, mas não só marcou um belo gol, ele jogou realmente muito bem, ele defendeu muito bem ali. Até antes do gol ele tinha errado uns 2 cruzamentos que eu falei assim, segundo a gente vai cornetar. Mas aí ele fez o gol, então falou assim, mas fez o gol, foi bem acionado nas laterais, e é justamente isso. O esquema Jean e Moisés, que eles se revezavam ali nas descidas ao ataque, e o Tietê ficou mais preso ali na marcação. Funcionou muito bem isso, mas ainda tá faltando aí, eu acredito, no meio-campo ser mais efetivo, né? Tá faltando maior criação, tá? Tanto é que o Palmeiras tá ganhando com resultados bem pequenos, porque conseguiu acertar a defesa, mas o meio de campo e o ataque ali ainda precisam se acertar. Errou muito gol, Moisés meteu uma bola na trave, enfim, mas já é um bom recomeço aí pro Palmeiras, que parece que acordou agora no segundo turno. Outra questão também foi o retorno do William Bigode, que sempre que joga, bem. O Palmeiras vem melhor pra partida. Exatamente. Sempre que o Bigode atua, o Palmeiras joga melhor. Ele ajuda na defesa, ele deu boas assistências, mas aí o Dudu recebeu uma bola muito boa, escorregou, enfim. Foi um bom jogo. O William jogou muito bem, o time jogou muito bem, mas realmente o William faz uma diferença boa aí quando ele joga bem, dá boas assistências, enfim. A minha questão é nessa questão do meio campo aí, o que vocês acham, Viné? Vou perguntar pro Vinícius, que ele entende um pouco de Palmeiras. Vamos lá. E o que ele acha que poderia dar mais aí, um toque de bola para tentar, né, chegar mais ao ataque com maior eficiência? Então, cara, eu ainda acredito num entrosamento Tietê e Moisés, como foi ano passado. A volta do Gia para a lateral, a briga do Gia com o Mike na lateral, porque o Mike tá jogando bem, e o retorno do Guerra como titular, porque é impossível alguém falar que o Guerra não tem uma qualidade de passe muito grande ali no meio campo, porque a visão de jogo que ele possui seria fundamental para o time do Palmeiras, que se a bola chegar lá na frente, eu tenho certeza que Davidson, Dudu, William ou Keno, quem tiver lá vai conseguir guardar. E eu acho que falta o Guerra ali no meio campo do time do Palmeiras. Ele com o Moisés ali vai bater eu concordo também. Eu queria até falar um pouquinho antes, Pedrão, até algo mais que isso. Será que o Davidson é tão necessário assim no time titular do Palmeiras? Será que não dá pra jogar, sei lá, Jean e Tietê, Moisés e Guerra, Dudu e William? Então, cara, quem acompanhou os últimos jogos do Palmeiras viu que o Daverson tá sendo uma peça muito importante pro time do Palmeiras. Porque ligações diretas. O Palmeiras tá tendo muito essa jogada. A mobilidade do Daverson na frente. Ele consegue se movimentar muito bem na frente da área ali. Aí ele consegue fazer esse passe que o Viné tá falando de uma hora recebe do lado direito ou do lado esquerdo auxilia o Dudu. Faz aquela tabelinha, 1, 2. Então ontem deu pra você ver no jogo. Sim. Várias bolas que chegavam nele, ele jogava no Dudu cruzava, então assim... Mas você acha que o William não consegue fazer essa função? Eu acho que ainda não, porque o Palmeiras tá forçando muito essa bola alta no Daverson, e ele tá conseguindo ganhar todas Mas as aí que bolas. tá, o Palmeiras tá forçando essa bola alta no Daverson porque falta criação no meio campo. Se a bola vir enrolada, com Guerra e com Moisés, aí o William pode... Aí o Daverson é desnecessário, sem o lançamento direto. Mas o Cuca deu um depoimento e disse, o Daverson é meu titular absoluto. Ali pro Daverson sair
ou ele machucar ou ele ser suspenso. Pelo menos enquanto tá funcionando esse Sim. sistema tático, Uhum. que realmente é mais as laterais ali, já que o meio de campo não é tão... É bom, consegue defender bem, mas em questão de ataque, de formação, já não é tão eficiente Sim. como o Alejandro Guerra, né? Pra dar um talento aí. O Palmeiras conseguiu entrosar o meio de campo, né? Então é difícil você sair tocando a bola no meio de campo e chegar no atacante. Então a saída mais fácil realmente é o chutão pra frente, o lançamento, a ligação direta. Então fica essa dependência ali do Daverson de brigar a bola entre os zagueiros. Mas eu acho que o Daverson vem fazendo boas partidas na frente, mesmo não fazendo gols como fez contra o Atlético. Então, acho que ele é uma peça fundamental e o William rende muito melhor jogando aberto do que como um centroavante ali, um camisa 9. Maravilha. Pastor? Não, rapidinho, só não sei a opinião de cada um, mas eu acho que o Cuca achou o time do Palmeiras finalmente. Final de setembro, tudo, acho que achou o time ideal, considerado ideal para dar uma sequência. E a questão do Daverson, acho que ele também serve para desafogar o time, né? Porque ele sabe trabalhar de costas, o William já não é tanto a característica dele. E é isso, acho que o Cuca finalmente achou o time do Palmeiras ideal, por enquanto. Antes tarde do que nunca, né? Só pra complementar o que o Pastor e o Rodrigo falou, a escalação do Palmeiras, a gente conseguiu perceber um time mais leve no meio de campo, com maior movimentação. E quem sabe dar sequência a essa escalação pra o Palmeiras, enfim, conseguir diminuir ainda mais essa diferença para o Corinthians. E o William, a gente tava falando dele, o William tomou uma pernada do Lucas numa falta no comecinho do jogo, eu falei assim, rapaz, os caras entraram pra bater, hein? Acho que foi se não me engano, 20 minutos, até menos, ele sofreu 2 faltas, foram 2 Outra cartões na lateral. Ali bem pertinho do banco, foram 2 cartões amarelos para jogadores do Fluminense. Sim, acho que pro Lucas e pro Léo Pelé, se eu não me engano. Foi. Não, foi pro Lucas e pro Nogueira. Pro Nogueira, isso. E eu ainda acho que o Williams, acho que ele tem que jogar aberto pela disponibilidade que ele tem de marcação. Porque você pode perceber que toda hora ele tá apoiando o Mike na marcação. Aí se ele ficasse ali de centroavante, não ia ter alguém pra fazer a função igual ele faz. O Roger Guedes acho que não faria essa função tão bem quanto. Eu queria tirar uma dúvida. O Palmeiras jogou contra o Curitiba no Pacaembu, mando do Palmeiras. Aí jogou agora no Allianz. Não, no Maracanã. Nossa, então minha pergunta é desfeita. Porque eu falei assim, como assim jogou no Pacaembu, jogou no Allianz, jogou no Allianz domingo? Jogou no Maracanã. No sábado, eu falei assim, no Maracanã. eu confundi aqui. Pode falar, Rodrigo. Posso complementar então aqui as últimas informações Vamos lá. do Palmeiras. Como o Vinícius disse, o próximo adversário será o Santos. O jogo vai ser no próximo sábado, dia 30, às 7 horas da noite. Na Arena Palmeiras, como a gente mencionou. E muito importante aí então o jogo, né, que afinal de contas é o adversário rival direto na tabela da classificação. E aí os destaques, os desfalques, Edu Dracena e Egídio, que estão suspensos por conta do terceiro amarelo. Quando o Egídio vai bem, ele faz suspense. Mas quem sabe, ele, né, regularidade e tal. Então, quem deve substituir aí os dois? Eu faço essa pergunta pro meu querido Rodrigo Lazzarini. Egídio e Dracena, né? Egídio e lateral esquerda e o primeiro zagueiro. Zé Roberto, né, na lateral esquerda, já que o... Olha, Michel Basta machucado e o Luan na zaga, né, Pedrão? Luan? Falou o Zé Roberto aqui, dá até a dor na costela. Eu só acho que são esses os... Luan na zaga, junto com o Juninho. Porque o Edu Dracena ele joga mais pra direita. E o Luan ele gosta mesmo já de jogar pra esquerda. Então seriam 2 substituições aí exatas, meio né? certas. Ninguém tá fazendo outra função. Estão fazendo a Mas eu vou falar. Mas o Zé Roberto pegou o ataque do Santos, hein? O Zé Roberto, isso que eu ia falar, o Zé Roberto pra marcar o Copete, pra marcar o Bruno Henrique quando inverter, não vai ser fácil. Vai ser complicado, vai ter que ter uma boa cobertura. Não tem outro zagueiro, não tem outro lateral direito. O Tietchan fazer uma cobertura ali com o Zé Roberto. O esquema tático praticamente vai ser o mesmo, mas o Tietchan realmente vai ter que dar uma cobertura a mais ali pro Zé Roberto. Maravilha. Algum adendo? Não entra até com o Thiago Santos, né? Já com... Se não tiver alguma obra, né? Mas você fala colocar o Juninho na esquerda? Não, o Thiago Santos como um volante e... Mas não tem desfalque no meio campo. Pra ele cobrir, fazer essa função de cobrir o Zé Roberto, Tira ser um marcador. Tira quem?
Alguém do meio campo. Mas tiraria. Mas aí quebra o meio campo. Mas é mais fácil o Tietchan fazer uma cobertura ou o Jean do que tirar os dois que estão bem juntos e é justamente isso que o Cuca não pode fazer, é mexer de novo. Esse é o problema. Não, mexe o mínimo necessário ali e durante a partida ele vê se realmente sentir a necessidade de mudar a marcação ou colocar mais gente pro ataque. Sim, tem que analisar ali a partida. É melhor manter o esquema tático que tá funcionando há 4 partidas do que querer fazer uma mudança de novo. Drástica. Querer inventar, né? Maravilha. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não. Bonito. Tá tranquilo. Seu cabelo está legal hoje. Muito obrigado, tá na hora de cortar já. Vou rapidamente aqui mandar alguns abraços. Gabriel Presoto. Aí, rapaziada, o melhor programa de esporte já visto. Talvez perca um pouco pro bate-bola, mas... Forçou pouca barra. Talvez o bate-bola seja um pouco melhor, mas... Não, mas tamo quase lá. Tamo bem. Quase lá. Tamo bem. Jean... Um abraço pro Gabriel Presoto aí. Tamo junto. Jean Hart. Seu amigo, Fabinho? É. Seu amigo? Sim. Da bote? É a geladeira ele, né? Bote errado. Não, beleza. Não, essa geladeira o horário não permite. Não. O horário não permite. O horário não. Vou aproveitar que o Pedrão tá no telefone aqui, né? pode mandar outra, Zé. Jean Hart. Zé Bazo, fala do OKC. Um momento. Vamos falar do clássico agora. Calma, filho. Não afoba, não. Tô com saudade de colocar a trilha do basquete. Faz tempo que eu não venho, faz né? tempo que você não vem. E um abraço pra Karen Pereira, né? Um grande beijo aí. Tem como a gente parar de falar de futebol agora já? Só pra mandar um abraço, já, um grande beijo. Vamos falar do clássico, vai. Vamos falar do clássico. E aí depois Polêmica. a gente fala de NBA e NFL, entre outros temas. Vamos falar, né? Fazer o quê? Tem que conversar. Eu acho que, primeiramente, fazer uma crítica ao jogo às 11 horas. Porque pra mim clássico é às 16, mas enfim. E no domingo também vou fazer essa crítica do jogo do Palmeiras, que é no sábado às 19. Então, pra mim clássico é às 16 horas no domingo. Discordo. Mas enfim, é o que tem pra hoje, né? Pra mim um grande jogo, uma partida muito boa no primeiro tempo, um São Paulo diferente, com 3 armadores. Hernanes fazendo tipo um segundo volante, dando mais criação no início das jogadas pro São Paulo. Lucas Fernandes um pouco mais aberto junto com o Cueva. O Cueva, que quando quer jogar futebol junto com o Hernanes, joga muita bola. E pra mim tem um potencial de irritação dos jogadores, que ele passa o pé em cima da bola, ele é catimbeiro, ele mete a bola, ele dá toque de letra, ele dá chapéu. Pra mim é um meio campo jogando bem, o time entrosado é um meio campo muito bom do São Paulo, ainda com o Petros fazendo uma função aí de cão de guarda muito interessante também. Jusilei arranque de balsa. Jusilei arranque de balsa, você viu que entrou no arranque de balsa, né? Quando eu falo, vocês dão risada, mas é verdade. Você viu a pança do Rodrigão também do Bahia? Nossa, O que é aquilo? Eu mandei no grupo. Homem gol. Enfim. O São Paulo que abriu o placar com Petros, né, no primeiro tempo. Um chutaço. Um chute até, vamos dizer assim, esquisito, mas que vale a bola dentro do gol. Chutou bem. Chutou, gol. Chutou e gol. Cruzado é Eu gol. até fiquei, vai que desviou, não sei. Depois vi que não, mas enfim, segue o baile, né? 1-0 São Paulo. Primeiro tempo o São Paulo jogou muito bem, o São Paulo dominou o Corinthians. Sim. O Corinthians que não conseguiu aproveitar o Jô no primeiro tempo, o Jô que estava ganhando a maioria das bolas na defesa do São Paulo. O Corinthians não conseguiu aproveitar muito essa boa fase do Jô, vamos dizer assim, no primeiro tempo. No segundo tempo o Corinthians entrou um pouco mais alerta, tentou criar um pouco mais. O Romero errando muitos passes, como de costume. É uma coisa que eu não deveria falar. Porque o Egídio fez algo anormal e o Romero seguiu o praxe. É incrível, eu até queria debater isso com vocês depois, o Romero ser titular de um time no Brasil. Um time grande no Brasil. Não dá. Não dá. Desculpa, mas não dá. E o Corinthians conseguiu fazer o segundo gol numa jogada do Rodriguinho pelo lado direito do campo, em cima do Júnior Tavares, que vamos comentar também. Cruzou pro Romero dominou, que já não devia ter dominado pra mim, devia ter batido direto aquela bola. O cara cruza de trás, o atacante chega batendo de primeira. Sim. Mas o Romero dominou, bateu, o Sidão fez uma boa defesa. No rebote, a zaga do São Paulo se atrapalhou um pouco. Sobrou pro Cleison, que já tinha entrado no lugar do Gabriel. E o Cleison acertou um chute numa grande felicidade aí de esquerda, que pra mim era um chute defensável. Talvez, não sei, pela força, não sou goleiro. Tinha muita gente na frente. Não é uma falha, mas eu acho que talvez um goleiro aí um pouco mais renomado, um goleiro que não fosse o Sidão, de qualidade. Não tô falando que o Sidão é péssimo, não. Mas um amigo falou assim, o Rogério pegaria. Eu falei assim, mas o Rogério não... O Sidão não amarra a chuteira do Rogério, né? Não. Então, vamos falar um pouco da partida brevemente.
E vamos abrir um pouco aí das polêmicas. Teve o Gabriel fazendo um gesto obsceno pra torcida. Teve a polêmica no gol do Prato, do Éder Militão, que teve a suposta falta do Prato em cima do Cássio. A falta suposta também do Rodriguinho, que a gente pode debater em cima do Júnior Tavares, o recuo de bola. Mas enfim, o que você achou do Clássico? O que eu achei do Clássico foi um clássico São Paulo e Corinthians escrito, né? Com polêmicas, um jogo bem jogado. O dia que tiver um clássico no final de semana e não tiver polêmica na segunda, eu paro de fazer esporte ao bicho. Tá tendo polêmica até em... né? Corinthians e Vasco, é isso. Time pequeno, né? Então, eu acho que foi um jogo muito bom. 62 mil pessoas, né? No Morumbi. Recorde de público. Apesar de ser às 11 horas, é algo de surpreender. Então foi um jogo legal de assistir, com muitas emoções, apesar do 1-1 ser um placar bem raso. Sim. Né, do que foi apresentado. E destaque da participação do árbitro na partida, né? Foi maravilhoso. Não achei que foi falta do lance do Rodriguinho. Vamos entrar nisso. Não é pra falar agora? Pra deixar suspense? Eu queria que o senhor relatasse mais a partida, igual o senhor estava fazendo. Entendi. Entendeu? Destacar eu não gosto de falar de arbitragem, mas não tem como fugir. Eu também não gosto muito, não. O Hernanes, né? Destacar mais uma partida do Hernanes. Uma boa partida do Hernanes. Jogou muito bem. E meio do campo de São Paulo, né? Até acho o Dorival Júnior ele foi ousado, né? Vamos dizer assim, 3 meias armadores pra jogar contra um clássico. O Corinthians é um time que joga muito bem no contra-ataque, e o São Paulo conseguiu marcar. Até queria entrar nesse ponto porque o Corinthians é o único time no campeonato, vamos dizer assim, dos que brigam pelo título, que tem um homem que faz uma função de marcação, só. O São Paulo jogou com 3 armadores, o Marcos Guilherme, que é o atacante que não marca ninguém, e o Prato, que, poxa, volta, tem muita raça, mas não é um atacante que é marcador. Sim. E marcou o Corinthians. Então a gente pode chegar a uma conclusão que o Romero é desnecessário fazendo só a função de marcação. Sim. Porque no ataque ele não consegue jogar. E o meio campo de São Paulo funcionou, né? Algo que não estava jogando tão bem nos últimos jogos, voltou a jogar bem agora contra o Corinthians. Marcou quando necessário e soube atacar muito bem. Tanto que o gol foi do Peterson, é um meia. Um volante. Um volante. E o ataque de São Paulo tá passando em branco, né? O Prato, sempre muito forçado, mas em branco, já faz bastante partida que ele não marca. E o Marcos Guilherme também decaiu bastante as opções, tanto de gol dele quanto pra ele fazer, né? Sim. Os criar, gols, né? Criar. E é isso. O Corinthians, né? Mais uma vez o Romero fazendo uma boa partida no padrão dele. Boa. O Jô não foi muito... Não teve oportunidade, né? Eu acho que mais uma vez o cara ele errou ao mexer no Corinthians, de tirar o Jadson e pôr o Marquinhos Gabriel. Sim. Entendeu? Foi Eu acho que tem alguma coisa com o Jadson aí que vai aparecer que internamente a gente não sabe. Será? Porque tirou contra o Racing, precisando do resultado. Tirou contra o São Paulo também, perdendo. Aproveitando que você falou da substituição do Carille, a substituição do Dorival pra mim foi o que matou a partida pro time de São Paulo. Pra começar por Denilson no lugar do Lucas Fernandes. Eu também achei esquisito. Denilson, não sei ainda pra que ele veio pro São Paulo, que ele estava jogando no Havaí no começo do ano. Ele é novo, ele tem foi o artilheiro do Campeonato Catarinense. Sim, ele tem 21 anos e assim, será que na base deve ter uns 2 ou 3 atletas que vêm pedindo passagem. São melhores que com certeza. O Denilson ele não faz nada. Eu acho que matou nem na foi velocidade ele ganha. A que matou foi a do Jusilei. Porque ele colocou, saiu o gol. Jusilei. Aí depois do Jusilei Aí o que você faz? Você chama o Corinthians pro seu campo de defesa. Eu não entendi, tirou o Cueva. É Cueva porque ele tava cansado. Mas, cara, não pode tirar o cara. Falei assim, Cueva, fica morto aí 15 minutos, melhor que colocar o Jusilei pra chamar o time. Só toca a bola no meio de campo, investe com o Hernanes. Faz o que o Hernanes tava fazendo pro Hernanes pra mais opção. Pode falar, Vina. Essa colocação assim do Cueva é algo... por exemplo... Sabe o Lúcio do Atlético Paranaense e o Douglas do Grêmio? Você vê os caras correndo? Não corre. Você não vê, deixa o Cueva quieto, porque o cara tem qualidade no passe. Põe a bola no pé dele, ele vai colocar onde você quiser. O dia que você viu o Douglas ou o Lúcio correndo no campo, tá acontecendo alguma coisa. Você viu o Ganso correr? Nunca. Então. Mas você vê, a qualidade de passe é diferente. É um cara que precisa pra fazer uma articulação da defesa pro ataque. Sim. Aí o cara coloca o Jusilei,
Tira o Petros. Rapidamente, ó. Rapidamente, antes da gente entrar nas polêmicas, Rodrigo. Alan Rezio, é isso? Alan Rezio. Brothersíssimo. Grande Do abraço trampo. aí. Um abraço pra ele. Lucas Pavan Luiz. Ninguém? Deve ser um... Ó, Você Fabinho. Tá? Fabinho é o cara que conhece todo mundo, Fabinho. É. Quando eu crescer, eu quero ser igual você, O cara. que ele escreveu? Só pra eu... Ele colocou 4 Bot. pontos de interrogação. Entendi. Vulgo. Vulgo. Fala aí, pastor. B-O-T. Bot. Descubra ele que eu ia mandar o mandou descubra. bot enigmático. Fábio Todaro, boa noite, galera. Acabei de chegar do serviço, alguém tem que trabalhar, né? Vamos arrebentar hoje. Alguém tem que pagar o seu arroz e feijão. Baita trabalhador. Fernanda Cristina. Sua mãe? Tá sabendo legal, Olha como viu? intitula. Ela falou assim: Amiga Gabriel, vocês são top. Meninos de futuro. nossa. Que isso. Bonito. Ó, você não deixou eu falar, né, aquele momento maravilhoso que você Desculpa. dedicou a Karen Pereira, Manda um abraço pro vô da sua namorada também. Luiz Sérgio maravilhoso. Agora ele sabe. Que eu de cor. Vamos lá, decorei. segue o baile. Tá na cabeça. Meu amor, um beijo pra você que tá assistindo. Ela foi no shopping agora, então não vai assistir agora. Tá de boa, assistindo. né? Mas ela vai ver o programa de novo, então ela vai ver. Maravilha. É, Ela é esforçada. Ela é hein? esforçada, Ela é entendeu? esforçada. Tá- é que tá no contrato do namoro, tá entendeu? lá, marcou, né? Exatamente. Então um beijo, eu te amo muito. E você é maravilhosa. É Maravilha. nóis. Vai, vamos começar a falar das polêmicas que envolveram a arbitragem no Clássico. Vamos ser breve em relação a algumas. Pênalti do Pablo. Mão do Pablo. Não. Bis. É difícil porque pega Na costela, na meio que na costela dele, costela. então acho que é discutível, mas acho que não. Viné? Só me tira a dúvida, a bola pegou na costela antes de pegar na mão, não é? O movimento que o Pablo faz é esse daqui, ó. Ele tira, ele vira o corpo, bate na costela e resvala na mão. A regra é clara. Relou no Arnaldo. corpo e foi pra mão, não é pênalti. Não Pra foi mim- pênalti. Pedrão? Concordo, vou com o Viné. Maravilha. Vinícius. Gabriel? Não? Não Nada. pênalti? Beleza. Ó, segue o jogo. Próximo lance polêmico. Que eu vou tentar lembrar a ordem, mas a memória não tava tão boa porque tava sob efeito de algumas coisas entorpecentes. O lance do Prato. O lance do gol do Júnior Tavares base escanteio. Aham. O Cássio vai sair pra tentar tirar a bola. Sai igual um boneco Sai igual posto. a boneco de poço lá, Nossa. mariposa, Né? borboleta. E aí tromba no Prato e o Éder Militão faz o gol. Na minha visão, legal. Na minha visão, o Cássio vai em cima do Prato. Gol legal. Gol legal. Na minha visão também, gol legal. Gol legal pra mim. Não houve Pra mim, falta. aí sim um erro de arbitragem na partida. Porque o Prato ficou parado. Dava pro Cássio ter evitado o contato. Teve até um contato do Balbuena com o Prato que talvez leve o Prato um pouco pra cima do Cássio, mas o Sim. contato quem busca é o Cássio. É um... É. O Prato não teve culpa nenhuma no lance. Cassel É um errado, contato Posso aconteceu. discordar? Por favor. Porque eu acho que é o seguinte. Primeiro, claro, o Cássio saiu igual um boneco de poço, Sim. caçando borboleta. E aí vê que ele cavou, né? Ele Uhum. realmente cavou a falta. Mas, tem essa abertura do juiz interpretar como. Quando você vai dar um drible de meia-lua, né? Dar uma Sim, meia-lua tapa, e o cara aham. deixa Deixa o o corpo, corpo. e esquece a bola e deixa o corpo, ele fez mais ou menos esse movimento. Mas aí é intencional, Pedrão. O cara Sim, fica mas eu parado achei pra que o cara ele foi bater. intencional. Você eu achou? achei que ele foi. Porque ele prepara antes o Então, eu vejo um Isso. leve. Eu acho muito E interpretativo sinceramente, também. se você vê em câmera lenta, é mais difícil realmente. E eu acho que câmera lenta ele tira. Atrapalha, às vezes. Porque câmera lenta tudo é Se você falta. for ver É. rápido, dá pra ver uma certa agressividade dele Eu acho segurar que- o é. corpo e bater. Eu acho Mas um lance eu muito acho que o difícil. Cássio saiu muito mal e cavou. Uhum. Então, assim, é interpretativo. Dá pra marcar como dava pra não marcar também. Sim. Era um lance que o Cássio podia ter evitado. Porque Mas ele, Então, o Cássio tem que sair, o Cássio tem que sair do nunca ia gol. pegar a Não, mas bola. ele tem que sair do gol. Não. Não daquele jeito. É dele ali. Não, é Ô, Viné, dele, mas é o se seguinte, ele não sai igual Pra um as doido... pessoas ouvirem o que a gente fala, tem que falar no microfone aqui. Ó, ó. exatamente. É tipo, Isso. igual você falou, o Cássio podia ter evitado. Eu acho que não, porque aquela bola ali naquela área ali é do goleiro, levanta o pé na cara do cara e acabou. Ué, mas Sai aí você sai pra pegar a bola. Por quê? Você não sai em cima do Porque jogador. aqui A no bola foi Brasil, pra trás dele. Mas eu acho um lance muito discutível. É muito. aqui no Brasil possui uma cultura, cara. Possui essa cultura que eu acho que não devia existir, que é o quê? Relou no goleiro é falta.
o goleiro relou em algum Você jogador. lembra o lance do falta. Praz com Não, o não é Botafogo de basquete. Ribeirão Preto? Lembro, Nas lembro. quartas de final do Paulista? Lembro. Aquilo lá foi o gol do Botafogo. Foi gol do O Praz Botafogo. buscou o contato no jogador, o jogador tava parado. e É foi igual gol. essa cultura. É uma cultura de completa negatividade pro futebol. Porque eu tava vendo o jogo do Arsenal hoje à tarde, desculpa fugir do assunto. Teve um lance com o Mustafi, ele deu um carrinho dentro da área no jogador do adversário. Contra que time que era mesmo? West Bromwich. Contra o West Bromwich. E aconteceu o quê? O cara deu o carrinho nele. Se aqui no Brasil ele fica no chão, o juiz ia marcar pênalti. Uhum. E o que o cara fez? Ele levantou e continuou o lance, tanto que a bola ainda pegou na trave nesse lance. Aí você vê a cultura do futebol brasileiro. Se o cara dá um carrinho dentro da área igual o Mustafi deu, e atinge, porque foi pênalti. Só que o cara conseguiu levantar. Se aqui no Brasil o cara levanta, faz o gol, o juiz ia marcar o pênalti pela cultura que possui aqui no Brasil. Eu também acho que se fosse fora do Brasil, o lance que teve no Cássio, segue o jogo, é gol. Não ia ser gol. E se esse mesmo É muito lance- discutível. ó. Se esse mesmo lance acontecesse em Itaquera e o goleiro do São Paulo tivesse saído, será que a gente não teria e valesse o gol? A gente não teria falado, o goleiro do São Paulo joga mal, tá, a fase é Ah, ruim. eu não sei. Eu acho Não, que não. o Cássio saiu mal do gol. Ele saiu buscando, não sei o que ele saiu buscando ali. Mas Mas essa falta meio que dá Eu até vejo um pouco em relação a erros de arbitragem. A ESPN lançou uma matéria hoje sobre os erros relacionados ao Corinthians no campeonato. E o Corinthians, uma matéria talvez um pouco meio Tendenciosa. Confusa, Entendi. E que o Corinthians, com todos os erros, 11 relacionados ao Corinthians a favor e contra, perderia apenas 2 pontos na competição. Só que eles colocaram um jogo contra o Vitória que teve possíveis 2 pênaltis para o Corinthians e um gol anulado do Vitória. E embaixo tá, não interfere no resultado. Então, tipo, como 2 pênaltis não interferem no resultado? porque Entendeu? senão, Então se o cara é marcaria uma ou matéria não. muito confusa, mas... Não, essa questão de arbitragem tá errando pra todo mundo. Tá errando pra todo tá mundo. acertando E repercute com o coisa. Corinthians porque é um time que tem história em relação a isso. Sim. E a mídia cai em cima, entendeu? O pênalti do Edilson no Foi Alione absurdo. foi uma coisa absurda e não tem em nenhum jornal. É uma Ninguém coisa fala. absurda. Vocês entenderam? Então acho que a mídia repercute um pouco demais isso tudo. Eu cheguei a ver o lance do pênalti do Edilson no Fantástico, nos lances do Fantástico, e cheguei a dar risada do lance. Sim. Porque o Edilson claramente escorrega, né? Cai, e o Alione cai junto com ele. Uhum. E o Edilson caiu quase a 30 centímetros do Alione. Perfeito. Aí o que eu falo? Por que o Alione caiu? Porque ele sabia que o juiz ia marcar pênalti se ele caísse. Cavou. Mas isso acontece. É cultural, isso é cultural. Então, É. até ele consertou, ele aproveitou que o cara caiu e falou: vou deixar ele, vou cair aqui junto, porque o juiz vai marcar pênalti e o espantalho ali do lado não vai falar nada. É, porque que caiu no espantalho, né? O Júnior mas- Tavares foi em cima do árbitro ali do lado por quê? É que realmente, você vê no lance rápido, dá a impressão que ele realmente relou. Se você vê por um ângulo de E- trás, assim, você fala assim, pênalti. Exato. Aí Por depois isso você vê que por outro ângulo. Tem que ter a Por isso tem que arbitragem ter o de espantalho. vídeo. Tem que ter a arbitragem Sim. de vídeo pra rever um lance desse, com certeza. É. Vamos Esse. lá, rapidamente. Pablo, a recuada. Vocês acharam que recuou propositalmente? Eu achei que recuou propositalmente. Gabriel, Sim. Viné? Sim. Tá, unânime. Também achei. Pedro? O quê? Desculpa. Ou a recuada do Pablo pro Cássio no segundo tempo, se eu não me engano. Mas eu pensei que o Cássio... Olha, eu vou confessar que esse lance, Esse eu não, lance não- eu não assisti esse jogo. Aham. Eu sei os lances Sim. das Tais. polêmicas, Perfeito. mas a questão A recuada do... da recuada, Uhum. não, eu Pablo. não cheguei a... Não, mas foi tipo assim, ele teve uma disputa de bola com o Prato e ele acabou dando um tapa assim de lado, visando o Cássio pegou a bola com a mão. E a arbitragem acabou não marcando. Tanto é que teve um outro lance que... Depois ele pegou com o pé. Que nesse lance eu achei que ele não recuou, Sim. que ele poderia ter pego com a mão. Melhor não. E melhor que ele Ele falou, não, vai que, não né? pensou o mesmo do primeiro lance. O gol do Rodriguinho, o gol do Corinthians, o lance com o Júnior Tavares. Pra mim, não foi, totalmente normal. foi normal. Pra mim, o Júnior Tavares. Júnior se Tavares o Júnior errou- Tavares caiu. Errou 2 vezes. Não era pra ter... Na distância que tava na linha de fundo, não era pra ter protegido a bola nesse espaço todo. Sim. Outra, quando ele cai e depois tenta recuperar, ele visa assim, ele vai dar um chutão na Não, bola. Não faz ele isso vai pra ali. matar o Rodriguinho. Não faz É. isso. Protege. Aconteceu... Você sabe Rodriguinho- muito bem disso porque você é um Sei. cara que desarma. Caiu Sim. de bunda. É nosso lateral esquerdo. né? Diga-se de passagem. Cerca o cara. Aí ele conseguiu cortar, conseguiu cruzar. Ele viu quem tava ali na área, cruzou. Aí o jogador do Corinthians dominou a bola, chutou. Uhum. Tá, Saiu o espalmou.
sobrou pro Romero. O Éder Militão. Aí acontece, não, o Denilson chegou lá. O Denilson. Ele chegou lá de trás, eu não sei do jeito que ele fez, eu não sei. Se alguém pode me explicar, mas eu não entendi o que ele fez até agora. Foi confuso. Aí depois disso, sobrou no Cleison, sobrou no Cleison, emendou. e nem pra, sei lá, vai na bola, o outro que tava achando que era o Jusilei, o Éder. Vai, tira a bola de qualquer jeito. Mas pra mim, o único erro ali foi o Rodriguinho não ter pagado o médico pro Júnior Tavares. Porque o problema na coluna ali foi complexo. Na lombar. Chega a ser engraçado ser talvez o Júnior Tavares desfalque o São Paulo na próxima partida por problema na lombar. Lesão no bumbum. Nossa, foi bonito, hein? E ele desfalca com medo da torcida, cara. Faz assim, faz o que fácil. custa ele jogar a bola ali na lateral? A torcida dá beleza, faz ele o tomou o gol. E pra terminar esse assunto polêmico e clássico, o lance do Gabriel. Na comemoração do gol. O Corinthians faz o gol de empate. Para de dar risada. O Corinthians faz o gol de empate. E o Gabriel, acho que o Pedro Henrique tá ali. Também, eles falaram que a torcida do São Paulo provocou. Falam que aqui a gente. Tipo assim, aqui a gente manda, aqui a gente não perde. E o Gabriel coloca a mão na região íntima. Virilha. E faz o gesto pra torcida. Tipo. Aqui. Olha, torcedor, ele provoca, não tem jeito. Não tem como evitar isso. Você entendeu? O que você acha? Aí na comemoração, Gabriel. Punição, Gabriel. Eu, pra mim, eu não gosto disso. Mesmo se for favor ou contra. Você não gosta não, da comemoração. Tá. Que ele faz. Tanto se é a favor do meu time quanto do meu time. Eu não gosto. Pra mim, vai saber. Punição. Depende da punição. Tem que ser não pode ser uma punição pesada. Mas você é a favor da punição? Sim. Tá. Gabriel. Cara, é comemoração, né? Tanto foi o rosto do Ricardo Oliveira antes da final da Copa do Brasil. Sabe que eu acho que perdeu um pouco a graça, cara. É fazer. Não, mas calma aí. Isso aí é instigar a violência. Eu acho que você fazendo você Pedrão, é uma figura pública. Jogar uma pedra no ônibus do Corinthians também é instigar a violência. Sim, claro. Com certeza. Então fecha o Morumbi, fica 5 jogos sem torcida. Não, tudo Você bem. vai punir o Gabriel por a torcida de São Paulo. Eu concordo plenamente, mas é uma forma de instigar também. É uma forma, é desnecessário ele fazer isso. Ele não precisa fazer isso. Ele pode dar punição de 1 ou 2 jogos pro Gabriel. No máximo 7 jogos. Não pode chegar e dar 15 jogos, dar o resto do mas campeonato. Eu acho que assim, se a brincadeira fosse levada na brincadeira, tudo bem. Se fizessem isso comigo, eu sou uma pessoa que, beleza, faz, né? Eu faço a brincadeira de volta e tal, mas o Brasil não é assim, gente. O Brasil não é assim. É a cultura. E a gente lembra que do brasileiro não é assim. E a gente lembra que o Morumbi era torcida única. Sim. Né? Sim. Então, assim, foi o que o Pedro falou. Foi ali pra provocar a torcida totalmente. Então, totalmente também, eu acho que deveria ser suspenso, sim. Tipo, você vê a maneira que o Pedro Henrique comemorou e a maneira que o Gabriel comemorou. A do Pedro Henrique, é impossível o cara dar uma punição para o Pedro Henrique. Só que a partir do momento que o Gabriel colocou a mão na área que ele colocou e fez o gesto que ele fez, aí acabou. Aí eu acho que cabe uma punição. Um jogo tá bom. Então, mas punir a torcida do São Paulo também. Aquilo lá tem que punir muito. Porque eu concordo que o do Gabriel instiga violência. Jogo de o do Gabriel instiga violência. E é um desrespeito também. Às vezes tem mãe com criança ali, é um desrespeito. Mas a do São Paulo também instiga violência. Eu acho que a punição devia ser o quê? Um jogo para o Gabriel e pega 2 jogos com o São Paulo tendo que colocar o jogo fora do Morumbi. Não coloca ou sem o jogo torcida. Pronto. Não, eu ainda acho que não, porque precisa da renda, porque a renda vai um pouco pra CBF e tal. Então eu acho que tirar a torcida, eu acho que vai ser difícil. Eu acho que vai mandar o São Paulo colocar 1 ou 2 jogos no máximo no Pacaembu, que provavelmente deve colocar. Maravilha. E isso foi na chegada ou na saída? Desculpa. Na chegada. Foi na entrada do jogo. Sim. Ainda me joga no motorista, coitado. Teve até um Mas antes, cara, Não, só mostrou lá. Tipo assim, isso é um gesto de desrespeito. Mas antes os caras colocavam máscara. Antes o Viola imitava porco. E era um desrespeito. E todo mundo levava na brincadeira. Hoje tudo que as pessoas fazem nas comemorações, o Ricardo Oliveira colocar máscara, fazendo a cara de choro, gerava briga. Mas Pedrão, gerava uma briga. Então, mas gerava uma briga que, por exemplo, o Paulo Nunes fazia na torcida do Corinthians, a máscara. O Wilson pegava a bola de campo e fazia embaixadinha. Mas isso entre jogadores, é o que eu falei. Entre jogadores, tudo bem, eu acho até sadio isso, é legal, é provocação e tal. Mas entre torcidas, isso sempre deu o que falar, sempre teve morte e ainda tem. Esse cenário não mudou em nada.
Não mudou em nada. E muito por causa de provocações de jogadores. Então, assim, figura pública tem que mudar. Um ator não pode falar qualquer besteira, um apresentador, enfim. E jogador de futebol não deixa de ser um exemplo. Uma figura. Então. Maravilha. Zé, só pra encerrar de vez. Você lembra quando o São Paulo jogou contra o Corinthians, que o Maicon fez um gol, ele saiu fazendo o gesto lá? Ele tomou a punição, não tomou? Eu acho que não. Ele tomou cartão amarelo e tomou punição. Então, né? É erradíssimo. Erradíssimo. Então, tipo assim, eu acho que se ele tomou por fazer aquilo, eu acho que se fosse justo, o Gabriel também deveria tomar. Tipo, não era pra punir o Maicon, como não tem que punir o Pedro Henrique. Sim. Se por acaso o São Paulo pedir algum requerimento, é capaz do STJD punir até o Pedro Henrique. Tem o Christian. O caso do Christian foi São Paulo. O Christian não foi punido. Olha, mas naquela época lá... Naquela época eram outras épocas então, ainda. Hoje gourmetizou. O cara, tipo, aquela comemoração do Maicon... Hoje faz o gol e fala assim, ó, independente. O Cleison não deveria ter tirado a camiseta. Fica a camiseta, vai na Independente e fala assim, ó, desculpa, eu fiz o gol aqui. Não queria fazer o gol. Não queria fazer. Só... você percebe a diferença de uma comemoração de gol provocativa aqui no Brasil e, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, quando ele mandava a torcida acalmar. Tipo, acabou, você eu particularmente, meu psicológico abala mais. É tudo cultural dele. que a gente fala aqui. Hoje no Brasil é tudo uma várzea. Tá uma várzea, cara. Essa é a palavra. Tá uma várzea. Quer levar tudo pro jurídico. Acalmar é diferente de, balançar o... Não, eu falo no pra mim, ele foi arrumar a sunga e os caras interpretaram mal. Mas enfim, deu. Falamos muito do clássico aí, um clássico quente no Morumbi. 1-1. É 11 horas da manhã. São Paulo segue na zona de abaixamento com 28 pontos e o Corinthians com 54 na liderança. Rodrigo Lazzarini. Ele. Vamos falar de basquetebol, NFL, tudo que você tem para nos dar na noite de Muita hoje. coisa, viu? Vai lá, Fabinho. Vamos ver a trilha aí. Vamos lá. Que dia, que final de semana, hein? Final de semana quente. Final de semana tive a honra de ver algumas pessoas dessa bancada aqui. Mas estávamos sábado conversando, de repente meu celular começa a vibrar e apitar. E aí veio o anúncio, né? Não oficial, que o oficial saiu somente hoje. Carmelo Anthony, jogador do Oklahoma City Thunder, para a sua felicidade, José Basso. Pirei. Ele depois, inclusive, fez uma carta. Hoje ele publicou uma carta em agradecimento à cidade de Nova York. E uma tradução, uma parte da carta que ele diz é: dizer adeus é a coisa mais difícil de fazer. Ninguém jamais ocupará o seu lugar. Jogou por 7 temporadas no New York Knicks, né, no tempo do basquete, no Madison Square Garden. Mas agora se junta a Russell Westbrook e Paul George, que vai ser um... Eu achei curioso porque as duas vezes, isso é uma coisa meio particular minha, que o Paul George e o Carmelo Anthony foram anunciados, eu estava em algumas festas típicas. Então eu acho que isso é importante pro meu clube do basquete. É legal. Porque eu fico sabendo quando eu tô tomando uma. Bom, e ontem, estava comentando até com um pastor aqui fora do estúdio, eu fui dormir porque eu estava cansado, lógico, né? Fiz muitas coisas. Acompanhado ou não? Muito bote. Não. Infelizmente. Só solo estava ontem. Bom... Ontem foi show solo. E também, novamente, meu celular começou a dar uma disparada. E aí, o que aconteceu? O Dwayne Wade rescindiu o contrato com o Chicago Bulls. Ele que tinha renovado nessa off-season, rescindiu, deixou uma bagatela de 8 milhões pro Chicago. Chicago agradeceu. Mas agora, né, o que surge os rumores aí, Cleveland, Spurs, Miami Heat ou até o Oklahoma City Thunder entra na briga pelo Dwayne Wade. O meu palpite, Cleveland Cavaliers vai se juntar a LeBron James. Você acha? E vai ficar por lá. Vai fechar a panela de novo, né? Vai fechar a panela? Vai. Sabe o que eu pensei? Eu pensei que ele pudesse ir pro Heat e o LeBron fosse pra lá ano que vem. Você acha que não? Não. Mas de novo? Você acha capaz do LeBron ir pro Lakers. Porque vira muito pagode, né? Aí vira a zona. Porque se ele for pra Oklahoma, pode disputar a final da conferência já. Não vai jogar não. Pode disputar. Mas também aí, isso vai depender muito, porque 4... E o Vai faltar bola, vai faltar bola. Porque Carmelo, Paul George e Westbrook vai faltar bola já. Só os vai três. ter 3 pra levar a bola. Mas eu vou te falar, jogar com... Eu mandei foto no grupo hoje, porque eu tava muito empolgado com esse time. Com o Westbrook e Armando, que é um cara muito inteligente, MVP da temporada passada. Paul George, um grande arremessador, um grande ala. O Robertson, que é um cara que marca muito, que anulou algumas vezes já o LeBron James. Tá jogando em Cleveland.
E o Carmelo Anthony fazendo a função de 4 e o Adams, que é um marteleiro, o cara que é da força, fazendo a posição 5 pivô, eu acho um time muito interessante pra brigar. Até, não sei, na primeira temporada, mas chegar em final de conferência eu acho que é uma... Há possibilidades. Há possibilidades, né? A troca Talvez. foi efetivada, né? O Doug McDermott foi E o Cantor. para New York, o Enes Kanter, e além de um futuro pick de segunda rodada dado para o Knicks. Falando, a gente comentou do Warriors aqui por cima, houve polêmica, né? Donald Trump causou muito nesse final de semana nos Estados Unidos. Ele, inclusive, a gente já comentou isso de redes sociais, né? Ele tem o Twitter oficial dele, que é ministrado pelos assessores da Casa Branca, e ele tem o Twitter particular dele, e ele tweetou no dele desconvidando o time do Golden State Warriors visitar a Casa Branca. Nos Estados Unidos, para quem não entende, os times das ligas, quando vencem, são convidados pelo presidente a visitar a Casa Branca. Tanto universitária quanto universidade, como na NBA. Exatamente, NBA, NFL, NHL, Sim, tudo. Todas elas, né? E aí, ele simplesmente desconvidou o time do Golden State Warriors, né? E aí o LeBron brincou também, o LeBron James já tá pistola da vida com ele. O LeBron James tweetou falando que era uma honra visitar a Casa Branca antes da chegada dele. Então, todo mundo contra o Donald Trump, né? E aí a gente já puxa pra NFL, vamos lá. Zé, porque as declarações dele geraram revolta em todos os jogos, todos os jogadores, todos os times, né? Os jogadores, se não estavam ajoelhados na hora do hino nacional, estavam de braços dados. E teve um time, né, o Pittsburgh Steelers, sequer entrou em campo na hora do hino nacional. Eles recusaram a entrar em campo em protesto aí, né? Então, o Donald Trump fez xingamentos, né? Usou palavras de baixo calão para se referir aos jogadores. E ele disse ainda que deveria ser mandado embora. Então, aí foi esse ato do Steelers. Não é a função de um presidente, né? Nem não um é pouco, a postura, né? que ele deve exercer. Ele começou a falar isso devido ao Colin Kaepernick, que se ajoelhou. Ainda mais Você que é um cara mais culto, Pedrão, ainda mais vamos lá. num esporte que une, né, as pessoas. A NFL é o americano puro, patriotismo, né? E o cara vai lá e me dá uma dessa, ele não representa. Até ontem, os falando de Estados NFL, Unidos. Karen Pereira chegou à minha residência e queria ver Rock in Rio. Aí Como? é complicado, é complicado. Com a camisa do Palmeiras ainda. Não, com a é camisa do divórcio, Palmeiras. aí é divórcio. Tudo Aí não dá, né? começou, só pra gente fechar rapidamente, tudo começou com o Colin Kaepernick, na temporada passada, se ajoelhando em protestos. E, de repente, alguns outros jogadores aderiram à moda de ajoelhar. E aí todo mundo já pegou essa lenha na fogueira e falou, não, agora nós vamos fazer um protesto realmente. E aí foi quando o Donald Trump falou, você quer fazer protesto? Eu acho que deveria mandar todo mundo embora que fizesse protesto. Aí todo mundo se juntou. Até o Tom Brady, famoso marido da Gisele Bündchen, né, pra quem não sabe, jogador quarterback do New England Patriots, que é a favor do Trump, apoiou ele na campanha, se revoltou ontem e falou, filho, você passou dos limites aí, bola, segura um pouquinho, que aqui tem muito mais do que você. Bom, e pra gente encerrar, hoje, né, daqui a pouco às 21h30, com transmissão dos canais ESPN, tem Arizona Cardinals e Dallas Cowboys, a gente vai poder ver Dak Prescott e Ezekiel Elliott correndo contra uma forte defesa do Arizona Cardinals. Então, o Elliott é uma brincadeira. Semana 3 finalizando. Viné, microfone, por favor. Não, 9h30 da noite. Perfeito. Bom, e a notícia triste do dia, que podemos falar fora do esportes, de esportes, né? Haverá horário de verão no Brasil. Então, 3 horas a mais nos jogos daqui um tempo, quando começar o horário de verão nos Estados Unidos. Isso influencia bastante. 3 horas a mais 3 horas pra a gente. Mais pra nós. Então, assim, jogos da NFL começarão 11h30 da noite, com aquele final 3 horas da manhã. Aí é complicado. E aí tendo que trabalhar segunda às 8. Aquele domingão, 11 horas da noite. É complicado. É complicado. Triste. Vamos lá. Mas é isso, Fabinho. Você foi demais, cara. Muito obrigado pelas informações. Tava com saudades. Quando o programa tem você, é mais pesado, engrandece o estúdio, você entendeu? Será? Tem mais conhecimento. Será que foi ambiguidade? Que Tem eu mais percebi? conhecimento. Não, tem mais conhecimento. Descubra. Hashtag Descubra fique com nós. Maravilha. Falamos bastante de basquete, aqui umas polêmicas no programa. Polêmica! É isso aí. Vamos falar um pouco de EA Sports com o cara que domina a área. Por favor, a trilha. Muito som, DJ. Fábio Palavelli. Eu mesmo.
Eu vou pegar o gancho da notícia triste do Rodrigo para dar uma notícia feliz. Boa. Sempre bom, né? Hoje, dia 25 de setembro, é a data de nascimento de Roquete Pinto. Cuidado para não confundir, né? Exatamente. Isso é perigoso. Mas ele é considerado o pai do rádio brasileiro. Comemora-se o Dia do Rádio hoje. Hoje é Dia do Rádio. Em 1923, ou seja, 94 anos atrás, Roquete fundou a primeira emissora do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Era uma fase experimental do veículo sem grandes avanços tecnológicos. Então eu gostaria de proporcionar uma salva de palmas para o Dia do Rádio, afinal... Por favor. É hoje, Dia do Rádio. Parabéns. Valeu, Roquete! Roquete Pinto. Ô, Roquete Grande homem. Grande homem. Dia do rádio, Marlon. Dia do Marlon. Dia do rádio. Bate Tava palma. tocando o telefone. Dia do Marlon Rádio. Dia do Marlon Rádio. Pode falar. Tranquilo, você que Beleza, manda. chamaremos-nos. Dia do Marlon Rádio. Segue, ó. Segue o jogo. Segue o jogo? Bom, vim, como anunciei no começo do programa, o destaque, agora às 7h55 da noite, vamos falar sobre a participação brasileira no Mundial de League of Legends, né? Após a estreia decepcionante nesse sábado e de outro atropelo pela Cloud9 no domingo, a equipe brasileira Team One pareceu acordar e forçou um empate contra a Direwolves e, no final das contas, conseguiu garantir a permanência no Mundial de League of Legends. Boa. O Brasil ainda está dentro do campeonato. O começo do segundo dia de partidas não pareceu nada promissor para a Team One, que voltou a perder feio para a Cloud9. Apesar dos brasileiros terem formado um draft melhor, um dos grandes problemas foi o claro nervosismo no começo do jogo, que culminaram em 2 mortes consecutivas. Daí pra frente, a Cloud9 não parou de punir os brasileiros, que ainda tentaram alguns ganks e invasões, mas falharam miseravelmente. Totalmente oprimidos em seu lado do mapa, a Team One não teve outra opção além de ver sua base ser destruída e o jogo ser encerrado aos 22 minutos com um placar de 14-0. Um verdadeiro stomp, um atropelo. Chegando ao confronto contra a Direwolves, a representante brasileira melhorou ainda mais seu draft e, apesar de começar um pouco atrás na partida, o time conseguiu manter-se calmo e cresceu aos poucos até o mid-game, a fase média do jogo, seguindo aí entre os 15 minutos até os 25 mais ou menos, na média de uma partida de League of Legends. Perfeito. Quando o atirador da equipe começou a fazer estrago e levou o time para a vitória, o que garantiu uma partida de desempate contra os australianos da Direwolves. Chegando na partida da decisão, de avançar ou não para a próxima etapa, a Team One voltou a mostrar um bom draft. O início do jogo pareceu um pouco assustador para os brasileiros, mas logo a equipe conseguiu encontrar seu ritmo. Com trocas inteligentes e muita confiança, a Team One conquistou sua permanência no torneio ao encerrar a partida com um placar de 17-10 aos 29 minutos contra a equipe da Direwolves. Ou seja, o Brasil está dentro. E o que tem para agora é esperar, né? A Team One aguarda seu futuro oponente na segunda rodada da competição. O sorteio vai ser depois de amanhã, na quarta-feira, dia 27. Vale lembrar que as séries serão jogadas em formato melhor de 5, entre o primeiro lugar de cada grupo e o segundo de um grupo diferente. Ou seja, a equipe brasileira não tem mais chances de enfrentar a Cloud9. O Brasil vai enfrentar então a Team WE, ou a Fnatic, ou a Fenerbahçe, pois são as líderes dos grupos A, C e D, respectivamente. Bonito. Passando agora para umas pequenas notas que eu selecionei para dizer aqui no programa. Vamos lá. Vou até mandar de trilha. Boa. Rebenta. Bom, clima universitário, né? Vamos falar sobre o campeonato universitário de League of Legends também. As 4 equipes participantes do desafio Unilol de League of Legends, que acontecerá durante a Feira Brasil Game Show, famosa BGS aí. Foram anunciadas hoje as equipes, são a Inatel de Minas Gerais, UTF do Paraná, a UFABC de São Paulo e a Unicamp também de São Paulo. O campeonato será realizado dia 11 de outubro e terá uma premiação de R$10 mil, sendo 7 mil para o primeiro lugar e 3 mil para o segundo lugar. Quem sabe num futuro não tão distante, a UNAERP participe também. Quem sabe? De programa. Teremos Saindo você como treinador, óbvio. É nóis. Aí você sabe o dinheiro, vai pra onde vai, de né? Deus. Exatamente. Aqui, ó. Alô, Mineiro. Esquece. Aqui, ó. Bom, saindo do mouse e teclado, vou para o controle, pois vamos falar de PES 2018. A PES League reunirá os maiores jogadores do mundo de Pro Evolution Soccer 2018 em etapas classificatórias regionais. Os melhores estarão classificados para a grande fase final do torneio, que deve ser disputada junto com a próxima final da Champions League em Kiev, na Ucrânia. O diretor de marketing da UEFA, Gil Laurent Epstein,
falou sobre a parceria entre a entidade que comanda o futebol na Europa e a desenvolvedora japonesa. Em 2017, a etapa decisiva da PES League foi vencida pelo brasileiro Guilherme Guifera Fonseca, que venceu o italiano Ettore, com o nick de Ettorito97, na grande final em Londres, na Inglaterra. Maravilha. Viné, por favor. Vou aproveitar que tá na parte Rapidamente, e vou porque dar uma notícia que é breve. Tempos é breve. Pra quem tava empolgado com o lançamento do FIFA 18, que estava marcado para o dia 29 de setembro, que seria esta sexta-feira, vai se decepcionar porque houve um atraso e pessoas como eu, por exemplo, que compraram a pré-venda, vai ter que esperar mais um tempo, que o jogo só vai lançar no dia 10 de outubro. Rapidamente, para encerrar o assunto aqui da nossa pauta, a gente não falou sobre Premier League porque não deu tempo. É isso Só uma curiosidade aqui, que nessa última rodada, todos os times grandes, considerados grandes, venceram. E meu destaque, eu tinha falado do jogo do Arsenal, ganhou de 2-0 com 2 gols de Lacazette. Maravilha. O Arsenal, que na minha opinião, e da do Pastor, não é muito grande, mas venceu, enfim. Rapidamente, Luiz Felipe Nogueira, Rafael de Oliveira Basso, Alessandra Oliveira e Gabriel Persuto novamente. Muito obrigado aí pelos comentários e pela audiência. Rodrigo. Um beijo para o Marlon também. Tamo junto, galera. Boa noite, Rodrigo Ozarini. Muito obrigado pela presença no Esporte ao Bicho. Muito obrigado, senhores. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Espero estar em breve novamente. Boa semana a todos. Gabriel Jordano, boa noite. Boa noite, José Eduardo Basso. Boa noite, pessoal aqui da mesa. Boa noite, Marlon. E que vocês fiquem agora com Polemizando. Polemizando. E até semana que vem, se Deus quiser, Deus permitir. Amém. Pedrão. Obrigado a todos, boa noite e até semana que vem. Valeu. Viné, seu boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, Zé. Eu que agradeço a ter a oportunidade de fazer parte dessa equipe. Boa noite, pessoal que estão em casa. E até o próximo programa. Muito bom ter a audiência de vocês. Bis. Zé, boa noite a toda a galera aqui da mesa, aos nossos ouvintes. E estou ansioso para a temporada da NBA começar. Abraço. Eu também. Pastor, muito obrigado pela presença. Agora, vamos tomar. A gente vai comer um salgado ali. Imagina, é uma honra. Boa noite a todos aí e até semana que vem. Fábio, muito obrigado pelas informações. Boa noite. Valeu, galera, todo mundo que acompanhou. E não sei se semana que vem estarei aqui, pois terá uma viagem para o SBT, da qual estarei presente. Maravilha. Mas é isso aí, galera. Valeu. Uma mensagem. Neymar, faça o que você quiser. Bata pênaltis, bata faltas, bata você tipo de metas. É isso aí. Tá terminando aqui mais um Esporte ao Bicho na Rádio Unaerp. Segunda-feira a gente pode estar ou não de volta. Ou não. Mas devemos estar. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Fiquem com Deus. Boa noite a todos e tchau. Até a próxima. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Unaerp. O mosquito da dengue agora também.